Olá pessoal, essa aula é sobre roteamento, continuação da aula de redes de computadores. Então, a ideia é que roteamento, de maneira genérica, é tratado como aquela ideia de os pacotes, né? A sua comunicação é dividida em pacotes, então os pacotes eles têm que encontrar o caminho desde a origem até o destino. Você está mandando uma mensagem de WhatsApp, então ele sai do seu smartphone, vai passando por vários roteadores no caminho, até que vai encontrando para chegar no smartphone da pessoa com quem você está se comunicando. Então esse processo é conhecido como roteamento de maneira genérica. São dois processos um pouco diferentes, né? Na verdade, roteamento é a detecção, a identificação das melhores rotas, ou das rotas, e quando tiver mais do que uma rota, as melhores rotas. E encaminhamento, em inglês chamado de forwarding, é o processo de um roteador pegar um pacote, olhar o endereço IP dele, e se ele tem, por exemplo, ele está conectado em duas redes de saída, ele decide, será que vai por aqui ou será que vai por ali? Então, um roteador, né, ele recebe um pacote, ele identifica, consulta uma tabela de roteamento dele, e aí ele pega e encaminha para uma saída. E a tabela de roteamento é criada através de um protocolo de roteamento. Então, esse aqui é um roteador. Então, a atividade de roteamento resulta na construção de uma tabela de roteamento, como a gente viu. Todos os equipamentos conectados na internet possuem tabela de roteamento ou de encaminhamento, né? Como queira. Essa tabela, por exemplo, no caso de hosts, né? Porque são dois tipos de máquinas na internet, os roteadores e os hosts, os sistemas hospedeiros. Normalmente é utilizado o nome em inglês, host. Então, nesse caso, um laptop é um host, um servidor é um host, um smartphone é um host. Então, se você tiver, por exemplo, um sistema Windows, você entra naquele prompt de comando preto, você dá route print e ele mostra a tabela de rotas. Num sistema Unix ou Linux, você digita netstat-nr no prompt de comando da shell e ele mostra as rotas, que é um negócio. Deixa eu mostrar aqui. A tabela de roteamento é algo assim. Então aqui você tem as várias redes de destino, e aqui para onde que manda, etc. E aqui qual é a interface, que elas têm esses nomezinhos assim. No caso aqui só tem a minha interface Wi-Fi. Quando eu tirei esse print, só estava conectado com Wi-Fi. Então, o que acontece na verdade, né, é que um roteador, ele recebe um pacote IP, ele faz um bocado de coisas. Ele pega o endereço IP destino, vai na tabela de roteamento, decrementa um campo chamado TTL e coloca na fila associado, né, aquele link de saída. E para você montar a tabela de roteamento, tem duas maneiras. Ou você monta estaticamente, adicionando comandos na mão, né, para quem sabe fazer isso, você consegue criar novas rotas. Normalmente os sistemas operacionais fazem automaticamente. Por exemplo, se você conecta, quando você está desconectado do Wi-Fi, você liga o Wi-Fi, automaticamente ele cria as rotas para esse computador, né? Tem que estar configurado. Se alguém já foi nas configurações IP de qualquer equipamento, seja um laptop, seja um smartphone, vai ter lá gateway padrão, vai ter umas configurações lá, o endereço do DNS, que é quem resolve o nome em endereço IP. Tem umas configurações, ele usa esses dados, então, para gerar a tabela de rotas, né? Mas tem duas maneiras. O roteamento estático, que é esse que é feito ou pelo sistema operacional, ou que alguém vai lá e digita comandos, ou o roteamento dinâmico, que aí é onde os roteadores trocam informações entre eles para descobrir como é que as coisas vão pela internet. Porque se você pensar assim, né, como é que os roteadores aqui, sei lá, do meu provedor aqui no Brasil vão saber como é que se chega num local, num site lá nos Estados Unidos? A resposta é, não vão. Eles só sabem que eles têm que sair encaminhando para algum lugar e vai indo cada vez mais perto dos Estados Unidos até que chega um computador. Agora eu sei onde é que é esse cara aqui.
Então, basicamente, funciona assim. O roteador recebe um pacote e ele diz, não, eu não sei onde é que está esse cara, mas eu sei quem sabe. E esse sei quem sabe, ele tem uma rota padrão. E daí ele manda para um outro roteador que ele acha que sabe. Aí o outro, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Até que vão mandando, até que chega um momento que alguém, não, eu sei onde é que é esse cara, vai para lá. Ah, eu sei, daí até que chega no destino. Então assim, a construção do roteamento permite com que a internet seja única no mundo inteiro. Então, basicamente isso aqui. Ok, então, e aí chega a questão do roteamento dinâmico, que é a parte que mais interessa para essa disciplina de comunicação em redes, né, que faz com que os computadores, os roteadores, troquem informações de roteamento e construam suas tabelas de roteamento dinamicamente, porque roteadores novos podem ser adicionados, antigos podem ser desligados, roteadores podem sair do ar, podem entrar no ar, links podem sair do ar, podem entrar no ar, a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Então, para a comunicação não cair, então você tem que fazer tudo dinamicamente. Ou seja, tem que aprender que aconteceu um problema e tentar consertar. Então, roteamento dinâmico, então um roteador conversa com o outro para trocar informações de rotas. Tem basicamente dois tipos de protocolos de roteamento para montar as tabelas de roteamento. Um baseado em vetor de distância e outro baseado em estado de enlace. Esse baseado em vetor de distância, ele é hoje mais didático, né, porque a maior parte dos roteadores não usa mais, ele usa estado de enlace, mas é uma opção que tem. Então, a ideia é que cada roteador mantenha uma tabela, sabendo como que vai para os vizinhos, que é chamado de vetor. Então, e esse vetor ele vai ter a menor distância para outros roteadores. E ele atualiza a tabela através de trocas de informações. Ele envia essa tabela para os vizinhos dele. Então, cada roteador tem uma tabela e, periodicamente, eles trocam essas tabelas. Então, a ideia é que com esse processo, né, por exemplo, aqui um exemplozinho simples, eu tenho o roteador x, y, z, dá para ver que de x para y tem um custo 2. O custo aqui pode ser que seja o custo mensal do link, né, que conecta eles, e de x para z também pode ir, mas tem um custo mais alto. Agora, se eu for de x para y e de y para z, dá para ver que aqui o custo é menor. Então, o menor caminho para z, de x para z, é indo por y. Então, é essa a conclusão que vai chegar aqui. Ó. O x tem a tabela dele, o y tem a tabela dele, e o z tem a tabela dele, o resto está tudo infinito, ele não sabe. Né? Ele não sabe a tabela dos outros. Então, eles começam a trocar informações, né? Um manda para o outro, para os outros dois, e aí vai chegar um momento no final, por exemplo, inicialmente o X achava que para ele chegar no Z ele tinha um custo de 7, porque vamos supor que os três foram iniciados agora. Então o X sabe que ele chega no Z com um custo de 7, só que ele não sabe que o Y também está conectado no Z. Né? Então no final das contas, daí ele aprende que a maneira dele chegar no Z, ele chega no Y com custo 2 e ele chega no Z com custo 3. Como é que ele sabe isso? Porque o Y manda a tabela para ele, dizendo, olha, eu chego no Z com custo 1. E daí ele recebe essa informação e ele vê, pô, eu chego no Y com custo 2, o Y chega no Z com custo 1, então quanto que eu levo para chegar no Z através de Y? 3. Pô, mas eu estou dizendo que eu tenho custo 7, então eu substituo por 3. É assim que funciona. Então, tem a vantagem que é um algoritmo bem mais fácil, etc., mas ele é um protocolo muito simples e que acaba gerando problemas. Né? O problema de convergência é o seguinte, quando você muda alguma coisa, demora um tempão para descobrir que mudou. E convergir significa todos os roteadores terem a mesma visão de novo da rede. E aí entra o tal do roteamento por estado do enlace. Que aí, o que acontece? Basicamente, nessa técnica, os roteadores, cada um, eles conhecem os seus vizinhos e eles trocam informações com seus vizinhos. Cada um monta um grafo na sua memória. Depois, cada um individualmente
roda um algoritmo de menor caminho, aquele algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra é o algoritmo padrão de menor caminho. E aí, então, cada roteador, se a troca de informações foi feita com sucesso entre os roteadores, o que acontece? Cada roteador vai rodando o algoritmo individualmente na sua, né, no seu processador interno. A rede, ela vai, como um todo, ela vai descobrir quais são os menores caminhos. É lógico que se tiver algum problema, como a informação não é centralizada, ela é descentralizada, cada um toma uma decisão individual, pode acontecer que um roteador manda para o outro manda para um, que manda para o outro, que manda para um, ou seja, pode acontecer um loop. Mas essas são situações em que raramente ocorrem. Mas é só para dizer que cada roteador monta um grafo da rede toda que ele está conectado e aí tenta encontrar as tabelas de rota para cada um dos roteadores. Por exemplo, né, pega uma rede dessa que tem esses 7 roteadores e aqui está uma tabela inicial. Isso é só para a gente ver como que seria, né? Porque inicialmente o A só sabe que ele está conectado com D e B, mas ele tem que aprender que ele consegue chegar em todos os outros. Então o que acontece é que você inclui isso, por exemplo, do ponto de vista do computador C, do roteador C. C é esse aqui, né? Ele está representado menorzinho aqui. Esse aqui é o C, do ponto de vista do roteador C. Então você vê assim, bom, o C aqui, ele chega no B, no F e no G. Ó, no B, no F e no G, com os custos de cada um. E aí, ele pode dizer, bom, então o caminho para o F é 2, para o B é 2 e para o G é 5. Não, mas daí ele inclui o F no caminho. Bom, se eu chego em F com 2 e o F chega no G com 1, então qual é, na verdade, o meu custo para o G? É 3. Então ele tira esse aqui da rota e inclui o G. E do mesmo modo, né, ele inclui o B de novo, e daí em vez de ele achar que o caminho para ele chegar no E é através do F, na verdade vai ser através do E. E aí ele vai fazendo esse processo, incluindo sistematicamente outros nós no caminho, até que finalmente chega nessa visão aqui. Então do C eu vou para o B, para o D, para o E, para o F, para o G e para o A. Né? E ver que não é, aqui até tem um caminho mais comprido aqui, mas é a maneira como ele chega nesses caminhos. Ele sai trocando as informações e numa série de passos e rodando o algoritmo de menor caminho e vai descobrindo os caminhos. Outra questão é que não faria sentido todos os roteadores do mundo inteiro trocarem essas informações, nunca ia convergir. Imagina se um roteador lá no Japão ele sai do ar, todo mundo ia ter que entender que esse roteador saiu do ar. Quanto tempo ia levar? Até que todo mundo atualizasse as suas tabelas de roteamento, aquele roteador no Japão já tinha voltado para o ar, por exemplo. E aí vira uma confusão, você nunca tem uma visão única da rede. Então esse é um motivo técnico para isso não acontecer, mas tem também motivos administrativos, né? Porque você tem provedores diferentes que não querem compartilhar a sua informação com outros provedores ou com outras pessoas, inclusive por uma questão de segurança e por uma questão de não revelar a sua estrutura interna, por uma questão de negócio. Digamos. Então, normalmente você tem o roteamento hierárquico, que você divide a rede em vários sistemas autônomos e cada sistema autônomo ele tem um roteamento interno a ele, que só compete a ele, e entre os sistemas autônomos eles têm um outro roteamento que é chamado o roteamento externo, ou interdomínios. Uma figurinha que retrata isso, né? Cada cara desse aqui é um provedor, por exemplo, vamos supor que seja a Vivo, vamos supor que seja Claro, vamos supor que seja a TIT nos Estados Unidos ou outros provedores em vários lugares do mundo. Inclusive redes mais da ponta, quando elas têm duas saídas, por exemplo, no caso a UFABC, antigamente ela só tinha uma conexão com a internet, hoje ela tem duas. Então, caso uma delas falhar, a outra tem que assumir a conexão.
Então, mas para ela conseguir fazer isso, ela tem que participar desse roteamento interdomínios, né, através desse protocolo BGP, que esse B é de border, né, da borda. Então, na verdade, a UFVC também é um sistema autônomo, né? Ela não faz roteamento para outras redes, mas só para ela conseguir ter duas conexões com a internet. Então, essa é a maneira como você vê a internet hoje, em dois níveis, e às vezes internamente, quando as redes são muito grandes, elas podem ser divididas em outros níveis. Então, pode ter 3, 4 níveis de roteamento. Então, os sistemas autônomos, né, são aqueles caras aqui, e aqui fica mais claro. Cada um desses aqui é um sistema autônomo, que tem um conjunto de roteadores. Então a gente está vendo todos os roteadores aqui na figurinha, mas na verdade esse sistema autônomo aqui, esse provedor, não sabe, ele só conhece esse roteador de borda, né? Eles conhecem, não necessariamente sabem como é que é a organização interna dos outros provedores. E nós mesmos, usando a internet, se nós dermos um trace route, como já foi mostrado, né, ele sai mostrando até um certo ponto, tá certo? Dado que os roteadores respondam aquelas mensagens daquele protocolo de CMP, e quando chega normalmente num domínio de entrada, eles param. Esse cara aqui ele não responde mais, e daí começa a aparecer asterisco, 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 asterisco. Aí significa que ele não chega mais até o final. Ou seja, você consegue ter uma visão parcial dos caminhos, né, usando aquele trace route. Antigamente, isso até uns 20 anos atrás, basicamente você conseguia ver tudo. Cada vez mais por problemas de segurança, então as redes não deixam mais todo mundo enxergar como é que é a sua rede, para evitar ataques. Aqui um comando trace route. Ó, chegam esses dois roteadores aqui no caminho, 6 e 7, eles não respondem, esses outros respondem. E depois chega um momento que nenhum mais responde, então aí foi interrompida a comunicação. É isso, pessoal. Obrigado, então. Até logo, até uma próxima aula.